Vamos para a palavra. O Senhor me deu a palavra em Evangelho de João, capítulo 11. Quer que as bênçãos estejam na tua vida? Obedece a palavra de Deus. Se nós obedecermos a palavra de Deus, as bênçãos nos alcançam. Vamos para a palavra, Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 32. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos entender a palavra dele, se alimentar da palavra dele, aumentar a nossa fé e sermos libertos. Liberto das enfermidades, liberto do engano, liberto daquilo que o Senhor sabe que precisamos ser libertos. Indo, pois, Maria, chegada onde Jesus estava, e vindo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É isso que a gente precisa, gente. Se lançar aos pés de Jesus. É se prostrar, é dobrar nossos joelhos, é se humilhar. O que é se lançar aos pés, né, de Jesus? É se humilhar, é mostrar: Senhor, só o Senhor pode mudar a minha história. Só o Senhor pode me socorrer, só o Senhor pode mudar a minha vida, só o Senhor pode me perdoar, só o Senhor pode me curar, só o Senhor pode me libertar. É reconhecer que Ele é o Senhor. E tem pessoas que pedem oração, mas não se prostam ao Senhor. Tem pessoas que vivem pedindo oração, mas não dobram os seus joelhos na presença do Senhor. Tem pessoas que pedem oração, mas não sabem nem quem o Senhor é na sua vida. Tem pessoas que pedem oração, até falam com o Senhor, mas não sabem quem Ele é, que Ele é poderoso para mudar a tua história. Ele é poderoso para te curar, Ele é poderoso para te libertar, Ele é poderoso para te fortalecer na tua fraqueza, Ele é poderoso para te sustentar a carregar a cruz, Ele é poderoso e Ele é aquele que não te abandona. E Maria, sabendo quem Jesus era, Maria estava falando o quê? Da morte do irmão de Lázaro. Vou continuar aqui. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, então ela se humilhou, ela falou para Jesus, ela sabia que Jesus curava, ela sabia o que Jesus estava fazendo maravilhas na terra, ela sabia o que Jesus estava operando na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ela sabia que Deus era com Jesus, que Deus estava em Jesus. A Maria sabia quem Jesus era, que ela se prostrou ao Senhor, né? Se lançou ao Senhor e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, como ela sabia quem era Jesus. Mas olha só, o que acontece? Jesus, pois quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que com ela vinham, né? Maria estava chorando, e os judeus estavam chorando. Estavam chorando por causa da dor de Maria, estavam chorando por causa de Lázaro, que estava morto. E o que foi que aconteceu? Ele, que com ela vinha, moveu-se muito o espírito e perturbou-se. E disse: Onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Interessante, né, que fala: Jesus chorou. Aí aqui a palavra de Deus conta que Jesus também chorou. Claro que Jesus chorou, gente, porque ele sentiu a dor de Maria. Ele estava sentindo a dor daquela mulher, a dor daquela família, a dor daquelas pessoas que estavam ali naquela perda. Então Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele sente a tua dor, ele sente as nossas dores. Como que Jesus ia chorar, gente? Sabendo, ele já sabia que ele seria ressuscitado. Ele era profeta, ele sabia que a morte de Lázaro era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então Jesus sabia que haveria um milagre ali, que haveria mais um milagre, né? Que o nome do Pai seria glorificado. Mas Jesus, como carne, ele chorou, né?
Porque ele viu todo mundo triste, ele sentiu a dor de Maria, ele sentiu a dor de todos que estavam com dores, e ele também chorou, né? E aconteceu o quê? Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Interessante, né? Que eles falaram, os judeus que falaram que Jesus o amava porque ele chorou. Meu Deus do céu. Ah, gente, se a gente fosse esperar pessoas chorar por nós porque elas nos amam, então saberia que poucas pessoas nos amam, não é verdade? Porque vê, analisa aí. Quem é as pessoas que choram por você? Teu marido chora por você? Tua esposa chora por você? Teus filhos choram por você? Então eles entenderam aqui que Jesus amava Lázaro porque chorou. Ah, meu Deus do céu, então eu sou pouco amada, porque eu não vejo ninguém chorando por mim. Olha aí, gente, o pensamento do ser humano, o entendimento do ser humano. Eles achavam que Jesus amava Lázaro porque Jesus chorou. Mas Jesus chorou porque estava sentindo a dor de Maria, a dor daqueles que estavam tristes. Louvado seja o nome do Senhor. Olha como é o nosso pensamento, olha como é o nosso entendimento. Se para nós saber que alguém nos ama, é preciso ver a pessoa chorando por mim. Tem tanta gente que chora, como dizia a minha mãe, lágrimas de crocodilo, lágrimas falsas, lágrimas pela emoção. A gente vê aí o povo das novelas que choram com uma facilidade, não é verdade? A gente vê crianças que choram para querer o que querem. Então aqui eles vendo, né, Jesus chorando, eles deduziram que Jesus amava Lázaro, porque estava chorando. Ah, meu Deus, então eu sou pouco amada, porque não tem ninguém chorando por mim. Tu tá entendendo como é o entendimento dos seres humanos, gente? As pessoas veem algo e entende o que elas querem entender. Mas a gente tem que entender aquilo que o Espírito Santo quer que a gente entenda. Então tem muita gente que se engana porque pessoas estão até chorando, né? Estão até chorando por alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então o choro não é prova de amor, gente. O choro não é uma prova de amor. Vamos entender a palavra de Deus. Disseram, pois, os judeus, vede como amava. E alguns deles disseram, não podia ele, olha aí, começou o questionamento. Não podia eles. Uns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Aí começaram a falar, né? Ele está chorando, ele amava Lázaro, então não podia ele ter chegado na hora, né, para que curar Lázaro, para que Lázaro não fosse morto, não morresse com aquela enfermidade. Olha aí, não é assim? Tem pessoas que acham que você as ama, mas porque você não está naquela hora que elas precisam, elas começam a te questionar. Ah, mas eu estou passando por esse momento e disse que me ama e não está aqui comigo. Não é assim? A pessoa disse que me ama, mas não está do meu lado. A pessoa disse que me ama, mas não me ajuda. A pessoa mostra que ama, né? Parece que ama, até chora, mas não está no momento que eu preciso. Não é assim? E tem muitas pessoas, gente, que estão julgando os outros. Ah, diz que me ama, mas não me ajuda. Diz que me ama, mas não está comigo, né? Foi isso que falaram com Jesus. Falaram de Jesus. Disseram, pois, os judeus, vinde como amava? E alguns deles disseram, não podia ele, que abria os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Né? Ele amava, então por que ele não veio? Né? Porque Maria mandou chamar a Jesus, que estava em outra cidade. Mas o que aconteceu? Jesus estava fazendo a obra, não chegou a tempo, não chegou a tempo de Maria, chegou no tempo de Deus, né?
Esse que é o problema. A gente quer que Jesus esteja no nosso tempo. A gente quer que Jesus esteja na hora que nós chamamos. Senhor, eu quero isso. Senhor, esteja aqui. Senhor, me socorre nisso. E a gente quer que o Senhor esteja no nosso tempo. Mas a gente tem que entender que não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Sabe por que é no tempo de Deus? Porque quando é no tempo de Deus, meu querido, tem milagre. Porque quando é no tempo de Deus, meu querido, minha querida, tem alguma coisa acontece. Mas quando é no nosso tempo, quando é na nossa vontade, a gente só faz chorar. Porque Maria estava chorando pelo irmão morto, não é verdade? Então não é no nosso tempo as coisas de Deus. O problema dos seres humanos é que queremos tudo no nosso tempo. Tem que ser, eu oro e quero agora, não é verdade? Eu oro e Deus tem que me responder. Gente, Deus não tem que me responder. Deus não tem que me responder. Ele responde se ele quiser. Se ele não quiser, ele continua sendo Deus, não é verdade? Deus, ele não tem que fazer nada por nós, gente. Pelo contrário, né? Ele já fez. Ele já fez tudo que ele podia fazer por mim e por você. Você sabe o que foi que ele fez? Será que dá para você colocar aí o que foi que Deus fez por mim e por você? Interessante que a gente quer que Deus faça tudo por nós. Mas a gente também temos que fazer a nossa parte. Nós também temos que fazer alguma coisa. Não é só Deus que vai fazer. É nós também fazermos, obedecermos a Deus, confiar a Deus. Deus, ele já fez por nós, ele deu o filho dele como cordeiro pela tua vida, pela minha vida. Ele deu o filho dele para nos salvar do inferno, ele deu o filho dele para pagar os nossos pecados, ele deu o filho dele para nós termos o direito da vida eterna, ele deu o filho dele como sacrifício, como cordeiro imaculado, sem pecado, pela tua salvação, pela minha salvação. Ele deu a vida do filho dele por nós, por nós. Então, se ele não quiser me curar, ele já me deu a salvação. Se ele não quiser prosperar a minha vida, ele já me deu a salvação. Eu serei próspera no céu. Eu posso não ser próspera na terra. Eu posso não ser curada na terra, mas no céu eu não terei enfermidade. No céu não tem miséria. No céu não tem doença. No céu não tem morte. No céu não tem ódio. No céu não tem pecado. No céu não tem perseguição. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Então, ao nosso ver, parece que Deus não nos deu nada, né? Mas Ele já deu tudo aquilo que precisamos. Ele deu o direito do reino do céu. Ele deu o direito de ser herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Ele deu o direito de sermos filhos. Antes nós éramos bastardos. Antes nós estávamos mortos. E Ele nos ressuscitou da morte espiritual para a vida eterna. Aprendemos e entendemos, disseram, pois, os judeus, vede como o amava, e alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, eu fico imaginando Jesus, gente. Jesus no meio de pessoas incrédulas. Jesus no meio de pessoas que viviam questionando ele. Jesus no meio de pessoas que viviam acusando ele. Jesus no meio de pessoas que viviam pedindo socorro dele, né? Jesus no meio de pessoas que aquelas pessoas estavam ali perto de Jesus porque queriam alguma coisa. Poucos estavam perto de Jesus porque o adoravam, porque o queriam servir, mas a maioria estavam perto de Jesus, porque queria algum milagre. Então, escute aqui, ele disse assim, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. Agora Jesus vai aonde Lázaro estava sepultado, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra.
Olha só. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Presta bem atenção. Jesus disse: tirai a pedra. E Marta, né, irmã de defunto, questiona Jesus. Fala para Jesus: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então, gente, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo para mim e para você: tirai a pedra. Esse que é o problema. Jesus quer fazer o milagre na tua vida, mas você não quer tirar a pedra. Que pedra, irmã? A pedra da incredulidade. A pedra da ansiedade, a pedra da dúvida, a pedra de não crer que Ele é poderoso para te entregar o milagre. Então, aqui Jesus disse para Marta: tirai a pedra. E Marta pegou, falou para Jesus: já cheira mal. É 4 dias que está aí sepultado, já está cheirando mal, porque carne, né? Já cheira mal sem estar sepultada. Se a gente não tiver tomando banho, fazendo higiene, fazendo limpeza no nosso corpo, pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem que ter uma higiene no nosso corpo, né? Só pessoas oprimidas é que não têm higiene. Tira a pedra e deixa Jesus fazer o milagre na vida do teu esposo e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos continuar aqui na mensagem. Disse Jesus: tirai a pedra. É isso que é o problema, gente. Jesus, ele quer fazer um milagre na tua vida, na minha vida, mas precisamos tirar a pedra. Só você sabe qual é a pedra. Aqui, Marta estava dizendo que ele já cheirava mal. Então, Marta, o que Marta estava dizendo ali, mostrando ali? Que ela não acreditava que ele poderia ser ressuscitado. Meu Deus, esse Jesus curava cegos, paralíticos. Jesus já tinha feito maravilhas na terra. E ela fala para Jesus: já cheira mal. Não interessa se cheira mal, não interessa se tem 4 dias, não sei quantos anos você está orando. Sabe qual é o problema? Porque você está orando tanto tempo, porque falta tu tirar essa pedra da dúvida, da incredulidade. Tirar essa pedra, louvado seja o nome, esse coração de pedra, esse coração que não está segundo o agrado de Deus, que não está quebrantado, que não está se prostrando, voltado para Deus, que não se prostra, não se humilha para Deus. Presta bem atenção. Maria, olha só, gente. Maria, quando viu Jesus, ela se prostrou, né, ao Senhor e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta já falou diferente. Interessante, né? Que quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, Marta se preocupa com os afazeres, né? Marta se preocupa com as coisas materiais. Maria se senta e ouve a palavra. Na verdade, Maria escolheu a melhor parte, que foi ouvir a palavra. Marta foi cuidar dos afazeres. Marta não queria saber de ouvir a palavra. Não estava preocupada em fazer a comida, em cuidar dos afazeres. Aqui, novamente, Maria se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta já foi diferente. Marta, o Senhor disse para Marta. Por que o Senhor não disse para Maria? Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhecia o coração de Maria, que Maria não estava duvidando do poder de Cristo, mas o Senhor sabia que Marta ainda tinha um coração de pedra. E o Senhor falou, foi para Marta: Marta, irmã do defunto, né? Ele disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? O problema está em nós crermos.
nesse Deus Todo-Poderoso, que é poderoso para fazer milagres, que é poderoso para mudar a história, que é poderoso para ressuscitar mortos, pessoas que estão mortas no relacionamento, né? Casais que vivem de aparência, casais que aparentam que se amam, mas o amor está morto e precisa ser ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, exaltado seja o Deus Altíssimo. E aí o que foi que aconteceu? Tiraram-lhe a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, olha aqui, levantando os olhos para o céu. O problema dos seres humanos é que querem estar com o olhar para a terra, com as preocupações da terra, com os problemas da terra, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer, sempre é as preocupações da terra, sempre os olhos voltados para a terra. Jesus voltou os olhos para o alto. Jesus voltou os olhos para o céu. E o que foi que aconteceu? Olha só, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Graças te dou. Muitas das vezes as pessoas oram, mas não agradecem a Deus. Não dá graças a Deus, não adora a Deus, não louva a Deus, só pede de Deus, né? Jesus diferente. Jesus já começou a oração dele, ele estava orando aqui com o Pai. Pai, graças te dou. E o que foi que aconteceu? Ele lhe disse: por me haveres ouvido, eu bem sei. Olha o que Jesus fala. Eu bem sei que sempre me ouves. Olha só, você tem que ter certeza que o Senhor sempre te ouve. E Jesus, ele estava aqui, ó, ele estava orando. Isso aqui é uma oração. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor. Ele estava falando aqui, que ele estava fazendo aquela oração, ele estava falando tudo aquilo por causa do povo que estava ouvindo Jesus. Mas Jesus sabia que o Pai é poderoso para ressuscitar vidas, que o Pai vai além de curar, ele ressuscita aquele que está morto. Maranata, ora bem, Senhor Jesus, que o Senhor ressuscite pessoas que estão mortas espiritualmente. Meu Deus do céu, dentro dessa live e fora dessa live. Pessoas que estão como mortos na fé. Pessoas que colocam sua fé, Senhor, somente nas coisas materiais, mas não colocam a fé naquele que está acima de tudo e de todos, Senhor. Pessoas que colocam sua fé, Pai amado, em amuletos, em homens, meu Deus e meu Pai, em coisas materiais, terrenas que eles veem, mas não coloca, Senhor, a fé naquele que nós não vemos, mas cremos. E aqui a tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Senhor da glória, move tuas mãos, Senhor, que pessoas aqui possam ter tirado, está tirando essas pedras dos seus corações, para que haja um milagre, para que haja uma ressurreição, para que haja uma vida eterna, Senhor. E ele continua: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Olha que maravilha. Você tem coragem de falar para um morto? Vem para fora. Chamar pelo nome daquele morto e dizer para ele: vem para fora. Eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor está dizendo para você, para mim: vem para fora, sai dessa situação, vem caminhar comigo, vem andar comigo, vem se alimentar da minha palavra, vem me buscar, vem andar na minha direção, venha viver de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. O Senhor está dizendo para você, mulher: vem para fora, sai dessa situação, sai dessa situação que você está vivendo,
vivendo que parece que é a tua morte, mas Jesus veio aqui nesse dia, nesse início de dia, dizer para você: louvado seja o nome do Senhor, vem para fora, vem caminhar comigo, vem me adorar, vem me buscar, vem se prostrar, vem me louvar, vem caminhar comigo, porque eu tenho vida e vida eterna, e vida e com abundância para te dar. Louvado seja Deus e engrandecido. E ele disse para Lázaro: vem para fora. O Senhor está dizendo para você: sai dessa situação. É você que tem que sair. Você acha que Deus vai se materializar e vai tirar você da situação? É você que tem que sair. Ele disse para Lázaro: vem para fora, Lázaro. Vem para fora, sai dessa morte, sai dessa frieza. Porque Lázaro, né? Ele estava sepultado, ele estava frio. O morto, ele é frio. E tem pessoas que estão frio. Sai dessa frieza, pelo amor de Deus. Começa a orar, começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a buscar a palavra, lê um versículo, lê um capítulo, lê dois capítulos, mas sai dessa situação e caminha com Jesus. E vive a vida eterna, e vive milagre, e vive vitória, e vive aquilo que o Senhor tem para te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está dizendo: sai para fora. Às vezes você está pedindo oração para Deus abrir porta de trabalho, mas você não entrega o currículo, você não vai em busca de trabalho. Muitas das vezes você está lá dentro de casa, só na internet, né? Está lá dentro de casa, está lá triste, mas não tem uma atitude de sair para entregar currículos, não tem uma atitude de viver em oração. Senhor, eu só vou me levantar daqui quando o Senhor abrir a porta, eu só vou me levantar daqui, Senhor, quando eu tiver o meu emprego. E você constantemente está lá pedindo. Não, mas é melhor você estar entrando em lives e pedindo oração do que você orar. E o Senhor está dizendo: sai para fora, sai dessa mesmice, sai dessa frieza, sai dessa falta de fé, sai dessa dúvida, vem para fora, vai em busca dos teus sonhos, vai em busca da porta que já está aberta para você. Se você não fizer a tua parte, se você não caminhar com Cristo, se você não caminhar na oração, se você não tiver uma atitude na tua vida, louvado seja o nome, você vai continuar como morto na mesmice, nessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você está vivendo essa situação de morte, de depressão, de tristeza. Toma uma atitude, procura os médicos, procura a congregação, procura pessoas que vão te ajudar para orar, que vão te ajudar a caminhar. Procura, louvado seja o nome do Senhor, os médicos se for preciso, mas faz alguma coisa. E ele disse para Lázaro: vem para fora. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos... Olha só, Lázaro saiu. Mas preste bem atenção. Como foi que Lázaro saiu? Lázaro saiu tendo as mãos e os pés ligados. Né? O faste, lá nessa nação, eles enfaixam as pessoas, né, para poder sepultar. E o que aconteceu? E o seu rosto envolto num lençol. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Olha outra palavra poderosa. O Senhor disse para as pessoas: desligai-o. Quando o Senhor falou aqui, desligai-o, ele estava dizendo para as pessoas tirar, né, aquilo que enrolava Lázaro, que impedia Lázaro andar. Mas, sinceramente, no reino espiritual, porque a palavra de Deus, ela é espiritual, né, e se materializa na nossa vida. O Senhor estava dizendo para aquelas pessoas: desligai-o, tira esse pensamento de luto. Porque tudo aquilo que é ligado na terra, né, é ligado no céu. Então, aquelas pessoas estavam de luto, aquelas pessoas estavam chorando, aquelas pessoas estavam vendo Lázaro como morto, não é verdade? Aquelas pessoas estavam vendo Lázaro, não tem mais jeito, já está morto. A própria a própria Maria disse para Jesus: Jesus, ele já está morto. Não foi isso? Louvado. Marta já disse para Jesus: ele já cheira mal. Não foi isso? Aí o que o Senhor disse para aquelas pessoas? Desligai-o.
Desliga esse pensamento de luta, desliga esse pensamento de derrota, desliga esse pensamento de morte, desliga esse pensamento de perda e coloca o pensamento de vida e coloca o pensamento de Deus nos teus pensamentos. Louvado seja o nome, esse desligamento. Louvado seja Deus, que muitas das vezes você tem no teu pensamento: ah, Senhor, eu estou doente. Ei, você está aqui nessa live de oração, você está pedindo a tua cura, então desliga esse pensamento. Não, Senhor, eu estou doente, mas eu estou aqui para ser curada. Eu estou aqui na tua presença e assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro, o Senhor vai me curar. Senhor, eu estou aqui passando por lutas de sofrimento. Desliga esse pensamento de você viver à base de remédio. É desligar esse pensamento, tá entendendo? Que você vai ser dependente de remédio. Não estou dizendo para você abandonar o remédio. Eu estou dizendo para você desligar o teu pensamento. Tá entendendo? Quando você desliga o teu pensamento, o que vai acontecer? Você vai ser curado e os remédios você não vai precisar mais tomar. Estamos entendendo, gente, o que o Senhor está falando conosco, que precisa de ser desligado do nosso pensamento, as coisas negativas, que colocaram no teu entendimento, para você viver, você vai tomar esse remédio a vida toda, aí no teu pensamento foi ligado aquilo, eu preciso desse remédio, às vezes você não tem nem mais dinheiro para comprar o remédio. Aí o que você coloca no teu pensamento? Pronto, vou morrer, porque eu não tenho dinheiro, Senhor, para comprar o remédio. Desliga esse pensamento. Desliga esse pensamento porque você tem Jesus, que te cura e que te dá vida. Você tem Jesus que confunde a medicina, você tem Jesus que confunde os teus inimigos, você tem Jesus que faz milagre. Então, louvado seja o nome do Senhor, que nós precisamos é desligar esse pensamento. Quando o Senhor mandou aquelas pessoas desligar, ajudar a Lázaro, tirar aquelas fitas, aquilo tudo que estava amarrando a Lázaro, na verdade, era Deus, era Jesus falando para as pessoas: desliga agora esse pensamento que ele está morto. Desliga esse pensamento de morte. Desliga esse pensamento, louvado seja o nome do Senhor, que vocês estavam tendo. Era isso que o Senhor estava falando. Louvado seja Deus. E muitas pessoas estão vivendo em opressão, em derrotas. Muitas pessoas estão vivendo doentes, porque os seus pensamentos estão ligados na doença, estão ligados no divórcio, estão ligados na morte, estão ligados na tristeza, estão ligados nas coisas que não é para estar ligado. Mas que o teu pensamento, que o nosso pensamento esteja ligado no alto. Esteja ligado no Pai, esteja ligado naquele que faz milagre, esteja ligado naquele que tudo pode, esteja ligado naquele que glorifica o nome dele. O problema tudo está aqui nesse pensamento, gente, no nosso pensamento. Porque se você tem pensamento, e seu pensamento está ligado em coisas de derrota, eu fiz algo essa semana que Deus mandou eu fazer. Até fui questionada por isso. Deus mandou eu desligar pessoas aqui que estavam ligadas. E o Senhor pegou e disse para mim: desliga isso, porque isso precisa ser desligado. Eu desliguei aqui na live pessoas que estavam sendo ligadas, né? Para quê? Para que elas caminhassem, para que eu caminhasse, tá entendendo? Umas me entenderam, outras não, me julgaram. Quem está em espírito entende as coisas de espírito, gente. Entende as coisas do espírito. Então, essa semana o Senhor mesmo disse: desliga para que caminhem livres. Então, é isso que nós precisamos: desligar do nosso pensamento aquilo que deve ser desligado. Louvado seja o nome do Senhor, sabe para quê? Para que você não viva morte, para que você não viva como um morto, para que você não viva como um doente. Porque tem pessoas, gente, louvado seja o nome do Senhor,
que vivem como doentes. Por quê? Porque o seu pensamento está ligado. Ser desligado do pensamento, se você crê nesse Deus que faz milagre, desliga esse pensamento de morte, desliga esse pensamento de derrota, desliga esse pensamento de doença. Você está pedindo a tua cura e está esperando a morte. Você está pedindo aí a porta de trabalho, mas só o teu pensamento é que você tá, que vai ficar desempregado. Louvado seja o nome. Desliga, gente, pelo amor de Deus, esses pensamentos. É isso que o Senhor veio dizer aqui, desligai e deixai-o ir. Tem pessoas que te prendem, tem pessoas que prendem você, tem pessoas que têm pensamentos que estão te prendendo, que estão te amarrando na situação. Aquelas pessoas estavam com pensamento, não era de milagre. Marta falou para o Senhor, ele fede mal, já cheira mal. Maria falou para o Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido, não é isso? Louvado, olha o pensamento de Maria, olha o pensamento de Marta. E o Senhor falou para essas pessoas, desliga esse pensamento, porque agora ele está vivo. Porque agora ele está curado, porque agora ele está ressuscitado, porque agora o nome do meu Pai foi glorificado. Louvado seja Deus, agradecido. Deus é maravilhoso, né, gente? Meu Deus do céu, a palavra de Deus é maravilhosa. Hoje, muitos pensamentos eu vou desligar, que eu ainda tenho. Eu sou que nem vocês, gente. Eu estou aqui aprendendo a palavra junto com vocês. Mais uma que o Senhor me ensinou, né? Por isso que eu amo estudar a Bíblia. Às vezes vocês perdem tempo. Vocês perdem tempo sem estudar a palavra de Deus. Se você estudar a palavra de Deus, vocês vão ganhar. Vocês não vão perder tempo. Às vezes vocês perdem tempo com coisas que não edificam a tua vida. Às vezes vocês vivem do milagre dos outros. Eu quero dizer para você, viva do milagre que Deus quer te entregar. Viva do milagre do que Deus quer te fazer. Às vezes você vive contando o milagre dos outros, mas o Senhor quer fazer maior na tua vida. O Senhor quer que você conte o teu milagre. O Senhor quer que você conte o que Ele fez na tua vida. O Senhor não quer que você viva dos milagres dos outros. O Senhor quer te fazer de você um milagre. Milagre, vocês que ouviram a palavra, eu recebi o meu milagre. Hoje eu vou desligar algumas coisas, né? Algumas coisas que ainda tá ligado no meu pensamento. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, gente, nós estávamos precisando dessa palavra. Ontem à noite eu estava orando e pedindo a palavra de Deus. Aí Deus me deu essa palavra e Ele já começou a ministrar. Quando Ele me deu a palavra, Ele começou a ministrar. Ele disse assim, eu vou agir quando for falado. Lázaro vem para fora. Lázaro vem para fora. Quando for pregado, Lázaro vem para fora, eu vou agir na live. E eu creio que Ele agiu na vida de vocês, na minha vida. E eu creio que muitos pensamentos de doença, de morte, de perda, de derrota, foi desligado do nosso pensamento e nós vamos caminhar, viver vitórias, caminhar com Cristo, viver olhando para o alto, olhando para o céu, olhando para as promessas de Deus, olhando para aquele que está acima de nós, acima do nosso problema, acima dos nossos pensamentos, acima das nossas vontades, acima do nosso querer, porque o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim é maior e é melhor. A vontade de Deus é boa e perfeita. Amém? Louvado seja Deus. Você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Desligue esse pensamento que você está dizendo, ai, irmã, eu não posso seguir Jesus porque eu bebo, eu fumo, eu uso drogas.
eu quero dizer para você, você pode seguir Jesus e esse Jesus vai te libertar desse pensamento de morte, esse pensamento de vício, esse pensamento de drogas, esse pensamento de pecado. Jesus, ele veio foi para nos libertar do pecado. Jesus, ele veio foi para nos dar vida nova. Jesus, ele veio para nos dar um novo nascimento, um nascimento com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, tira esse pensamento que a porta está fechada. Coloca no teu pensamento, a porta está aberta. A porta está aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca no teu pensamento, louvado, eu estou curada. Continua tomando remédio, pelo amor de Deus. Não estou dizendo para ninguém parar de tomar remédio. Estou dizendo para você desligar esse pensamento de morte. Desligar esse pensamento de doença. Enquanto Jesus está te curando, enquanto o remédio está fazendo efeito, mas o teu pensamento está lá com saúde e não com doença. Preste bem atenção para depois você não dizer aí que eu estou mandando vocês pararem de tomar remédio. Pelo amor de Deus, entendo a palavra. É desligar o pensamento. É tirar esse pensamento de morte. Você é curada, Senhor. Estou sendo curada. Ou então, eu estou curada. Ou você diz, eu estou curada, ou eu estou sendo curada. Amém? Há um tempo para todas as coisas. Louvado seja Deus e engrandecido. Amém? Gente, eu tomo remédio para pressão. Você pensa que eu tomo remédio para pressão todo dia? Eu não tomo, não. Agora mesmo, minha cabeça aqui está pegando fogo. Minha cabeça começou a esquentar. Mas o quê? Penso que eu tenho pensamento de doença, de morte? Eu não, eu tenho pensamento de vida eterna. Eu já fiquei doente, gente, um ponto que as pessoas sonharam me enterrando, que as pessoas esperaram a minha morte, que as pessoas, pelo amor de Deus. E até hoje eu estou viva. As pessoas me viram, foi viajando, fazendo a obra. Tá entendendo? Porque o meu pensamento sempre foi de vida. Tá entendendo? Eu não vou ser escrava dos meus pensamentos. É claro que tem pensamentos aqui que eu ainda preciso desligar. A palavra falou comigo como falou com você. Louvado seja Deus. Essa foi a palavra, amém? Louvado seja Deus engrandecido. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor dê a vitória nesse dia. Ele já deu a vitória, né? Ele já deu a vitória, ele já falou conosco. Para nós termos pensamento do alto, pensamento de Deus, pensamento de vida. Mesmo que você está fazendo esse tratamento aí, mas tenha pensamento de vida, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai alcançar o teu milagre. Coloca isso no teu pensamento. Está aí fazendo o tratamento de depressão, de câncer, não sei qual é o tratamento que você está fazendo, mas o teu pensamento é que você já está curado. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. Amém, gente?